gente, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Bianca, da equipe Quero na Escola, e hoje a gente está aqui em mais uma atividade online, porque, como vocês sabem, a gente está nesse contexto de coronavírus e está tendo a suspensão de atividades presenciais, então, como uma alternativa, a gente está buscando realizar os pedidos dos alunos de escola pública desse formato, né, por live no Facebook. Então, se você estiver acompanhando agora e quiser mandar perguntas, é só mandar aqui nos comentários. Essa aula aqui, essa palestra, essa atividade vai ficar gravada, então vocês vão poder estar mandando perguntas depois também, se vocês estiverem assistindo depois. E eu quero agradecer muito a presença, porque hoje a gente tem aqui 4 voluntários, né, que estão aqui, eles são do Semeando Educação. Eles vão falar melhor, mas o Semeando Educação é um projeto social que existe desde 2016 e que tem como objetivo de disseminar, né, a cultura do estudo em jovens de periferia. Então, para falar da importância do estudo e como isso pode transformar vidas. Então, é um projeto incrível e a gente está aqui nessa parceria, né, do Quero na Escola com o Semeando Educação. E hoje aqui na chamada a gente tem o Lucas, que é médico interno da Faculdade de Medicina da USP. A gente tem a Débora, que é estudante de Direito da PUC São Paulo. E a gente tem também a Bruna, que é estudante de Direito também da PUC São Paulo. E a gente tem também a Bárbara, que é estudante de Biologia da USP, que também está aqui com a gente. Eles são integrantes do Semeando Educação e vão poder estar falando com o tema de Enem vestibulares. Então, se você é aluno e está acompanhando essa atividade, mandem as suas dúvidas, a hora é agora. E aproveito antes de começar e dar início, né, porque eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês estarem vendo a apresentação deles, uma informação importante é que amanhã é o último dia para pedir a isenção da taxa para inscrição no Enem. Então, isso é uma informação muito importante. Se você é aluno que está prestando o Enem esse ano, em 2020, é uma informação importante que eles vão estar comentando melhor com vocês. E eu quero agradecer novamente a presença deles aqui e agradecer a presença de vocês aí do outro lado, que estão acompanhando pelo Facebook. Então, obrigada e qualquer coisa a gente tá aqui, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela agora e aí qualquer dúvida é só mandar. E vocês podem dar início, então. Só vou, espera só um segundo, compartilhando a tela. Eita. Pronto. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo para vocês aí? Então, pode dar início, por favor, o Lucas, ou a Débora, ou a Bruna, ou a Bárbara, podem começar, por favor. Tá certo. Pedi só para você colocar o slide no modo de apresentação. Sim, né? Bom, gente, como a Bianca já falou muito bem, né, sobre a gente, nós somos do Semeando Educação, né, que é um projeto que visa trazer um pouco de informação para os jovens, assim como a gente, que vieram da periferia, das escolas públicas, e trazer principalmente informações sobre os vestibulares e sobre as universidades, né. E eu vou passar a fala agora para a nossa colega, para a Bruna, para começar a falar um pouquinho, e a gente vai conversando ao longo do tempo. Eu vou pedir para vocês que, caso vocês tenham dúvidas ao longo da palestra, anota aí num caderninho ou escreve no chat, no Facebook, onde vocês estiverem, que no final da palestra a gente vai dar um tempinho para vocês perguntarem para a gente e a gente responder. Tá ótimo? Tenha uma ótima palestra. Oi, gente. Como o Lucas já me apresentou, eu sou a Bruna, eu sou estudante da PUC. E nessa primeira parte da palestra a gente vai falar um pouco sobre a importância da educação, que não serve só para ir bem nas provas. É claro que atingir boas notas fazem parte de tudo isso, é consequência, mas estudar vai muito além disso. Estudar ajuda a gente a entender diferentes contextos, entender a realidade, o que está acontecendo no meio político, o que está acontecendo na natureza, né? Ajuda a gente a entender os fenômenos naturais.
ajuda a gente a até criar uma vacina que pode curar a humanidade nesse momento, né? E entender linguagens, uma infinidade de coisas. E sabendo disso, muitas pessoas entraram, né, nas faculdades. E passa o slide, por favor. E nesse gráfico, a gente pode observar o número de matrículas nas faculdades entre o ano de 2008 e 2018. Na imagem, dá para ver o número de matrículas entre as faculdades públicas e privadas. E olha só como a quantidade de pessoas matriculadas cresceu bastante nesse período. A gente percebe também, por meio do gráfico, que houve um aumento na matrícula entre as faculdades privadas, né? E um dos motivos para isso são os programas de bolsa, o ProUni, o FIES e etc. Pode passar. Tá, mas e aí? Estudar é só para ter conhecimento e a gente não ganha nada demais com isso? Não. A gente sabe, né, que quanto maior o grau de instrução da pessoa, mais alto é o salário. Tem essa relação diretamente proporcional. E esse outro gráfico mostra bastante isso. Essas 3 últimas colunas mais altas, elas se referem àquelas pessoas, ao salário daquelas pessoas que possuem o ensino superior completo, que conseguiram se formar na faculdade, né? E a gente pode ver que a diferença salarial entre esse grupo e os outros chega a quase o dobro, né? Então, o estudo é importante para isso também. Diante disso, a gente pode ver que sim, o estudo é muito importante e permite que a gente possa entender melhor a vida, que a gente possa ajudar as pessoas e assim contribuir, né, para o desenvolvimento melhor da sociedade e também, claro, para uma certa estabilidade financeira. E a partir disso, é importante a gente lembrar também que a necessidade de estudar vai muito além do que passar numa prova. Isso é consequência, é claro, mas essa não é a única finalidade. E agora eu passo a falar para a Bárbara, que vai falar um pouco mais sobre as carreiras. Bárbara, você está muda. Continua muda. Você desmutou e mudou de novo. Acho que agora foi, né? Tá bom. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. É porque não aparece aqui. Gente, desculpa. O meu celular bugou, mas enfim. Meu nome é Bárbara, eu sou estudante do 4º ano da USP e eu tô aqui para ajudar vocês sobre como decidir qual curso e qual profissão seguir. Esse é um dilema que todo mundo já se perguntou, é uma pergunta muito difícil e existem vários recursos que a gente pode usar para tentar decidir em qual curso, qual carreira seguir. Um dos pilares que a gente usa para decidir com que carreira seguir, existem alguns eixos, né? Então, geralmente, as pessoas decidem, primeiramente, o que elas querem, dividindo em 3 eixos, né? Existem as carreiras de biológicas, as de humanas e as exatas. Essa divisão nem sempre é tão clara, mas existe essa primeira divisão, né? Então, geralmente, existem esses 3 perfis. É um pouco mais simples você verificar essas primeiras 3 divisões, né? Mas além disso, além dessas primeiras 3 divisões, existem outras coisas que também facilitam muito para que você ainda se situe mais e consiga, além dessas 3, consiga delimitar e especificar ainda mais aquilo que você queira. Ainda assim, você estando perdido, tá tudo certo, porque todo mundo já se viu perdido em algum momento. Pode passar, por favor?
Então, o que é muito importante é você conversar com profissionais da área, e eu digo, eu não estou falando nem daquela pessoa formada que tem 30 anos de profissão, eu digo o estudante da área, o estudante do primeiro ano, o estudante do ano, o estudante que está formado há um ano, o estudante que acabou de entrar na profissão, né? Porque cada um deles vai ter uma visão diferente, né? Então, por exemplo, os estudantes que acabaram de entrar na profissão geralmente são os mais motivados, são os que estão com uma atualização mais recente da profissão. Por exemplo, os médicos que se formaram agora, eles estão com uma atualização da medicina que é muito mais recente do que os médicos que se formaram há 40 anos, por exemplo. Então, é normal que esses médicos tragam uma bagagem muito mais recente. E isso não só em relação à medicina, mas em relação a qualquer outro tipo de profissão. E eu digo isso em relação às humanas, que já aconteceu muita coisa em relação a 40 anos atrás, por exemplo, e em relação às biológicas e às exatas, né? Então, é sempre bom você conversar com profissionais das áreas de diversas idades, né? Mas aí vocês podem pensar, mas como que eu vou encontrar esses profissionais, né? Porque eu quero fazer engenharia, como que eu vou encontrar um engenheiro? Pode passar. Existem alguns eventos que acontecem em feiras das profissões, né? Que acontecem anualmente, né? Em feiras de universidades públicas, sejam elas estaduais, federais ou federais e estaduais, né? Existe a Universidade Estadual de Campinas, que é a Unicamp, né? A Universidade Federal do ABC e a Universidade Estadual de São Paulo, que é a USP, né? E nessas feiras, os estudantes dessas universidades vão até esse lugar, que na verdade são estandes de todas as profissões, de todas as áreas, e vão conversar com a comunidade, principalmente a periferia. Esses eventos normalmente não são pagos, normalmente não, eles não são pagos, a entrada é gratuita para a periferia. Sobre a profissão. Então, tem várias atividades interativas, tem várias oficinas, tem várias brincadeiras mesmo sobre os cursos, e as pessoas conversam. Então, tipo, como é o mercado de trabalho, como é a profissão, quais são as matérias, como é o curso, o que você viu de mais difícil, o que você mais gostou, qual é a diferença entre expectativa e realidade. Então, dá para você ter esse contato com quem, por exemplo, enfrentou o vestibular, que é uma coisa que as meninas daqui a pouco vão conversar melhor sobre isso com você. Então, é uma oportunidade muito boa. Eu, inclusive, participei, e foi muito bom poder ajudar todas essas pessoas. Outras pessoas daqui do Cimendo também já participaram, e é muito bom estar ali podendo ajudar. Quem tiver a oportunidade, por favor, apareçam lá, porque é muito bom. Essas feiras acontecem anualmente, então cada uma dessas feiras acontece em um período. Geralmente elas acontecem no meio do ano, perto mais ou menos dos vestibulares, e precisa sempre se informar, né? Qualquer coisa a gente procura, quando sair essas datas a gente se informa, e a gente vai passando para vocês conforme essas datas forem se aproximando, e aí depois a gente dá um jeito de passar isso para vocês. Tá bom? Pode passar, por favor. Outra coisa que ajuda muito são esses testes vocacionais. Esses testes, eles basicamente vão tentar quais são os seus perfis. Então, por exemplo, se você leva mais jeito para artes, para música, para dança, então quer dizer que você tem um tipo de inteligência voltado para isso. Se você tem um tipo de inteligência que é mais matemática, então provavelmente você não deve se dar tão bem com história. Pode ser que sim, mas as coisas, elas costumam não ser tão pretas no branco, mas pode ser que sim também. Só que esse raciocínio do teste vocacional, ele trabalha com um raciocínio bem preto no branco. Então, por exemplo, se você é muito bom em exatas, ele automaticamente descarta que você não é bom em história, o que não é uma verdade. Mas, assim, costuma funcionar. Então, por exemplo, se você é ótimo em história, português, geografia, pode ser que você seja bom em direito. Se você gosta muito de história, pode ser que você possa fazer história, geografia, sociologia. Se você gosta muito de estudar a vida, ciências, química, biologia, pode ser que você goste de fazer bioquímica e biologia. Então, esses testes, eles vão dar várias perguntas sobre o que você gosta e o que você conhece, aquilo que você se identifica,
de acordo com as várias fórmulas de inteligência que você tem, que não existe só uma, e vai especificar de acordo com a profissão que vale com a sua inteligência, né? Existem vários tipos de testes vocacionais na internet, existem vários, mas os mais populares são o do CAA, o da Guia do Estudante e do Quero Bolsa. E pode passar agora? Agora eu passo a palavra sobre universidades e faculdades. Oi, pessoal, eu sou a Débora, como a Bárbara e a Bianca comentou. Eu vou do 5º ano de Direito na PUC. E pensando em tudo isso que foi falado pela Bárbara, né, de qual curso que eu gosto, e até mesmo fiz o vestibular, passei, e agora, né, o que vai acontecer? Tem muita gente que tem essa pergunta, assim como eu tive, né, será que vai ser legal? Será que vai ser chato? Vai ser difícil acompanhar? Vou conseguir me manter? Já foi difícil agora? No ensino médio, no cursinho, e é sobre isso que a gente vai falar. Mas para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisa entender um conceito, né? O que é faculdade? A gente escuta muito falar, mas qual que é a diferença entre elas, né? Porque, na verdade, elas não são sinônimos. E a universidade, a gente pode falar que ela é um conjunto de faculdades. E as faculdades são nada mais são do que áreas do conhecimento. Então, você tem faculdades ligadas à área de humanidades, à área de biológicas, de exatas. Por exemplo, eu estudo na faculdade de Direito. E aí a universidade, então, é o composto dessas faculdades. Então, por exemplo, a USP, que é a Universidade de São Paulo, ela tem a faculdade de Direito, ela tem a faculdade de Medicina e assim por diante. E aí a universidade, então, ela pode ser entendida sobre 3 pilares, né? Sobre três situações, que é o ensino em si, né? As pesquisas que são feitas com viés muito científico e também as atividades de extensão. E que é uma extensão é algo muito amplo, né? Que pode ser desde eventos, programas ligados à sociedade ou não, mas tem uma linha mais social. Pode passar, então, por favor, próximo. E aí, pensando, então, nas universidades, é importante a gente falar que tem as públicas e as privadas, né? As privadas, elas pressupõem um pagamento de mensalidade, né? No caso, eu estudo numa universidade privada, só que ela, através de um programa social, eu consegui entrar e ter bolsa, que as meninas vão falar mais adiante, né? Que são elas, a Mackenzie, a PUC e a FGV. E tem as públicas, que elas, na verdade, para quem participa, são gratuitas, né? Então, elas não há o pagamento de mensalidade, que são as estaduais e as federais. As estaduais são a USP, Unicamp, Unesp, e as federais, o FRJ, o FMG, o FABC, que é aqui em São Paulo, por exemplo, né? E aí elas são um pouco diferentes, né? Então, elas, em questão de presença, assim como no ensino médio, precisa ter uma quantidade mínima de presença, tem uma nota que precisa obter, sei lá, tem faculdades, universidades que são 5 ou 6, e assim por diante. Tem coisas que são manuais. Pode passar, por favor. E aí a gente trouxe para vocês uns dados do ensino superior no ano de 2018, né? Que lá fala que aumentou e muito o número de instituições superiores no Brasil, né? Se a gente olhar o primeiro gráfico, a gente tem mais de 2.500, né? Assim como também aumentou a questão das universidades, né? As graduações em si. Então, nós temos aí um número muito grande de pública, né? E também de privadas. Pode passar, por favor. E aí, entendido toda essa parte, né? É importante a gente falar, tá, mas eu entrei na universidade, que benefícios que eu vou conseguir, né? O que eu vou ter? Que essa é uma das perguntas que todo mundo se faz. E essa é a parte legal, interessante da coisa, né? Pode passar, por favor. E aí, então, a gente vai começar falando sobre as bolsas e auxílios de permanência, né? Entrei na universidade, como que eu faço para continuar, né? Que meios que eu consigo para isso? Pode passar, por favor. E aí, primeiro que a gente pode falar é sobre o auxílio moradia. Cada vez mais as universidades, ela tem um auxílio para estudantes ou que moram em outras cidades, ou que moram na própria cidade mais distante, né? Assim como eu, várias pessoas que vieram da periferia e moram longe, eles podem fornecer uma espécie de, como se fosse um apartamento universitário,
né? E aí, nesse apartamento, ele é dividido com demais pessoas, né? Você tem geralmente um quarto em específico, e aí você divide durante todo o tempo da sua graduação. Aqui em São Paulo, a gente pode citar, acho que muitas pessoas conhecem, que é o CRUSP, que é a foto que a gente está vendo aí. Mas não sendo possível esse auxílio moradia, né? As universidades às vezes podem fornecer também um auxílio financeiro, que é como se fosse um valor de um aluguel, né? E aí nem sempre é um valor de um aluguel mesmo, né? Pode variar em torno de 400, 600 reais, mas visam ajudar o aluno para que ele aproveite o tempo na universidade, as atividades que a universidade pode fornecer e não perder tanto tempo assim nesse trajeto, né? Então visa aí facilitar a mobilidade do estudante. Pode passar, por favor. E aí, um outro meio também, que acho que a maioria dos alunos hoje do ensino médio tem, e que pode continuar durante toda a graduação, é o auxílio no transporte. Então, se você tem socioeconomicamente carente, você pode continuar tendo passe livre, ou seja, você não vai pagar nada de condução, para o que você vai precisar utilizar. Isso serve para ônibus, para trem, para metrô, aquilo que você vai precisar para chegar na universidade. Se sua renda for um pouco maior do que os critérios que são definidos, você pode, e aí vale para todos os estudantes, ter direito a meia passagem. Você vai pagar metade da sua condução. E outra coisa que é legal também é que durante a graduação você continua pagando meio dos eventos. Então, você pode para assistir algum esporte, shows, teatros, cinema e afins. Então, é uma vantagem também. Pode passar, por favor. Só complementar um pouquinho a fala da Débora, é bom lembrar que o passe livre estudantil é de dentro da cidade de São Paulo, né? Então, quem está de fora da cidade de São Paulo tem os direitos da meia passagem, que são leis estaduais e federais, né? Mas o passe livre estudantil é válido para a cidade de São Paulo e tem em algumas outras cidades do Brasil, mas varia muito de cidade para cidade. Isso mesmo. E aí outra bolsa que a gente pode falar também é de alimentação, né? Que era uma das minhas maiores preocupações. Como é que eu vou me alimentar durante o dia, né? E aí as universidades, via de regra, elas fornecem, né, em alguns restaurantes próprios, a alimentação. Então é um famoso bandejão, né? Que ou você não paga nada ou você paga um valor muito reduzido. Se eu não me engano, na USP, ou você não paga nada ou você paga algo em torno de R$ 2, por exemplo, por um almoço, por uma refeição. E faculdades privadas também fornecem isso, como a minha. Eu não pago nada para almoçar durante lá, né? E aí depende se o curso é no noturno, se é de manhã ou se é integral, de repente você consegue almoçar e jantar na faculdade. E aí varia de uma para outra. Mas é uma coisa interessante também. Pode passar, por favor. Aí uma coisa que é bem legal é que uma outra preocupação que a gente tem é com os livros, né? E alguns livros são muito caros da universidade, né? E aí você tem as bibliotecas, né? Algumas são físicas, outras tem online, você consegue computar bastante coisa durante toda a sua graduação. Tem algumas bibliotecas também, às vezes no próprio campus da universidade, você tem Wi-Fi, então você consegue fazer pesquisas na internet tranquilamente, tem salas de laboratório, dependendo da universidade. E também tem bolsas, né? Você pode conseguir bolsas, livros, durante a sua graduação. Então, você recebe um valor e aí você consegue comprar um livro. Ou então, bolsa cópias. Tem professores que pedem cópias, etc. Você precisa imprimir algo e aí eles custiam um valor por mês para você fazer isso, dependendo também da universidade. Pode passar, por favor. E aí também a gente tem, durante a graduação, as bolsas de cultura, extensão e monitoria, né? A monitoria, ela nada mais é do que um auxílio que você dá para um professor, né, em uma determinada matéria que você gosta, e você tem a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso, né, auxiliar outros alunos, e você pode acabar recebendo um valor para isso, né, para prestar essa monitoria. E também tem bolsas de cultura, extensão, que ocorrem em institutos, como a gente está vendo na foto, o Lucas, que também participa do nosso projeto, ele teve essa bolsa de cultura e extensão em um instituto, né? E também é possível conseguir isso ao longo da graduação. E também uma coisa que é muito interessante, várias pessoas se preocupam, mas será que eu vou conseguir trabalhar ou não? Isso depende muito, né? Se o curso é integral ou não, depende do que você vai fazer. Mas você também pode conseguir estágios, né?
não só não remunerados dentro da própria universidade, mas você pode conseguir estágios externos, que pode te ajudar muito. Né? Então, dependendo da situação, tem universidades que fazem uma feira de estágios, né? Tem convênios com órgãos que eles disponibilizam vagas e você consegue mais facilmente. Então, por exemplo, no meu segundo ano da graduação, eu já consegui um estágio que eu ganhava mais que a minha mãe, e isso me ajudou muito, né? Em casa, para conseguir seguir a graduação mais tranquilamente. Então, isso também é uma boa oportunidade. Pode passar, por favor. E aí a gente tem a iniciação científica, né, que pode ser ligada à área das ciências, né, que falam de cientista maluco, etc., mas também tem em exatas, tem na humanidades, e aí geralmente é um período extenso que você tem para pesquisar algo que seja interessante, que não tem muito estudo sobre aquilo, sobre algo que estão discutindo na sociedade. Então, é um meio de você achar pesquisas sobre isso, chegar a conclusões sobre o que está acontecendo, propor uma possível solução ou não, né, apontar problemas, e através disso a iniciação científica. Ela pode ser, a minha, por exemplo, foi anual, ela pode ser durante o ano e ela pode ser remunerada. Né? A gente tem aqui uma das mais famosas, que é a CNPq, ela teve uma redução de bolsas, mas ela ainda tem algumas que são das próprias universidades. Então, eu trabalhei na iniciação científica, é um professor que coordena tudo, né, que auxilia. E aí, com isso, eu fiz a minha iniciação científica e eu ganhava em torno de R$ 360 por mês. E é variável, para mais, para menos, mas já me auxiliava e eu consegui fazer depois um evento mostrando todo o meu trabalho. Isso é bacana também. Pode passar, por favor. E aí, uma outra situação que tem são os intercâmbios, que a gente ouve muito falar, né? E as bolsas no exterior. O intercâmbio, ela não necessariamente precisa ser em outro país, pode ser dentro do nosso próprio país. Mas, geralmente, as pessoas preferem ir para fora, né? Para conhecer, aprimorar, ou até mesmo conhecer uma nova cultura, uma linguagem diferente, né? Pôr em prática. E não necessariamente você precisa ter dinheiro para fazer um intercâmbio. Tem vários convênios com a universidade que eles te dão, vamos dizer, a viagem, a estadia, até mesmo valor para você se manter lá, né? Então, tem várias empresas e até mesmo bolsas, como, por exemplo, o Santander, que a gente colocou aí, que fornecem isso. E aí pode ser mensal, durante as férias, pode ser semestral e até mesmo anual. Pode passar, por favor. E aí, por último, dos benefícios, eu coloquei a parte mais legal, que melhor tem que ficar pro final, que são as festas, todo mundo tem curiosidade, né? As festas, os eventos esportivos. Então, a gente tem, assim que você inicia a graduação, você pode recorrer a esportes, por exemplo, xadrez, ping-pong e qualquer outra coisa, né? E se associar a esses eventos e praticar, participar de competições, ou ser anjinho, participar da bateria, que tem muita gente que tem interesse. Tem também várias festas, né, que são bem legais. São festas temáticas, festa fantasia, no caso do direito tem o Advogado do Diabo, tem festas de festa junina, que são típicas, tem eventos que são anuais, que umas universidades se disputam com a outra, ou disputam o mesmo curso, né, e tem festas que são de 3, 5 dias, reúnem 3.000, 5.000 estudantes. Nessa foto eu sou a de preto, né, num evento que teve desse no interior, foi bem bacana. Então, tudo isso contribui, assim, para a nossa vida acadêmica, nos deixa a graduação aí um pouco mais legal, assim, né, de levar. E tudo isso fica à nossa disposição, a gente consegue ter acesso. Pode passar, por favor. E aí, se de repente você fala, poxa, é interessante a universidade, mas não é uma coisa que eu penso agora, o que eu não consigo, ou eu acho que vai ser uma coisa muito extensa, porque pode variar de 4 a 6 anos, a gente tem também, e são bem relevantes e importantes, de igual valor, que são as escolas técnicas gratuitas, né? Tem o ETEC, o Instituto Federal, o Liceu, que a gente colocou aí, citou, que são, às vezes, mais práticos, mais ligados a ofícios, e até mesmo são mais curtas. Então, tem cursos que têm duração de 1 ou 2 anos e pode nos auxiliar a isso. Quem não tem disponibilidade, precisa trabalhar, não tem todo esse tempo para fazer uma universidade, uma graduação. Essa é uma boa opção também. E agora as meninas vão falar um pouquinho mais em si. Boa tarde, gente. Meu nome é Daniele. Eu estou começando agora o curso de Direito na USP. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os vestibulares, né? Como vocês já devem saber, os vestibulares são um meio de acesso atualmente
o principal meio de acesso ao ensino superior no Brasil. Então, existem vestibulares próprios e existe o Enem. Pode passar. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de como funcionam os principais vestibulares de São Paulo, especificamente, e o Enem. Pode passar. Bom, como vocês devem saber, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. A maioria das pessoas que estão no terceiro ano do ensino médio realizam esse exame, que nos últimos anos se tornou o principal meio de acesso ao ensino superior no país. Através do Enem, da sua nota do Enem, do seu desempenho, você pode participar de programas como o SISU, o ProUni, o FIES, o SISUTEC, e também conseguir certos descontos em algumas universidades privadas, a depender do seu desempenho no Enem. Pode passar. Então, explicando um pouquinho mais sobre quais são esses programas que o Enem lhes dá acesso, vou falar um pouco sobre o SISU, que é o Programa de Seleção Unificada, né? Então, se é disponibilizado diversas vagas em universidades públicas pelo país, principalmente universidades federais, mas algumas estaduais também já aderiram ao SISU, como é o caso da USP. Então, depois de fazer o exame do Enem, a partir do seu desempenho, se você teve um bom desempenho nessa prova de conhecimentos gerais do ensino médio, você pode aplicá-la nesse programa a uma vaga em determinado curso dessas universidades públicas que disponibilizam as vagas através desse sistema. A nota do Enem também te dá acesso ao ProUni, que é um programa de concessão de bolsas, tanto de 100% quanto de 50% em universidades privadas. Então, você tem 100% de bolsa para não pagar a mensalidade. Também o FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil, na qual o governo federal, por assim dizer, financiaria a sua graduação. Então, de um primeiro momento, você não pagaria a mensalidade para a faculdade, mas você pagaria os valores dessa mensalidade posteriormente para o governo federal. Então, ele pagaria nesse primeiro momento da sua graduação e mais tarde você retornaria esses valores. Obviamente, existem uma série de regras que podem ser consultadas nos sites dos programas. E, além do Enem, algumas universidades também particulares têm um vestibular próprio, e a partir tanto da nota do Enem quanto do seu desempenho nesses vestibulares próprios, você consegue algum tipo de bolsa ou na mensalidade da sua graduação. E o SISUTEC é como se fosse um SISU também, um programa de seleção de disponibilização de vagas em escolas técnicas particulares, que ali seria proporcionado uma bolsa integral ou parcial para essas escolas particulares a partir também do seu desempenho do Enem. Pode passar. Então, o que é o Enem, né? O que é essa prova? O Enem é realizado pelo Instituto de Pesquisas Anísio Teixeira, que é o INEP, é o principal organizador das principais provas e exames do país. Ele é uma fase única, essa prova é uma prova de fase única, porém ela é dividida em 2 dias, 2 fins de semana. A partir de agora, né? Nos últimos anos começou a ser 2 domingos, e ela é dividida nesses fins de semana. No primeiro fim de semana se tem a prova de ciências humanas e de linguagens, mais uma prova de redação. As perguntas são todas objetivas, então de múltipla escolha, e a duração da prova de 5h30. E no segundo dia, ou no segundo domingo de prova, a gente tem a prova de matemática e suas tecnologias e de ciências na natureza, que abrangem diversas matérias ali, biologia, física, e tem a duração de 5 horas de prova. Então é uma prova objetiva. E nesse ano a gente tem a novidade, né, que vamos ter o Enem digital, que a partir da leitura do edital a gente não entendeu muito bem como vai funcionar ainda, mas terá o Enem impresso ali que você vai responder, enfim, vai preencher o gabarito, e o Enem digital, que será feito a partir de um computador, mas a redação, que é a fase de você realmente escrever um texto, tanto no Enem impresso quanto no Enem digital, vai ser realmente dissertativo, não vai ser nada digitado. Pode passar. Então, vou explicar um pouquinho agora de como funcionam as cotas no Enem. Pode passar. Quando você abrir o SISU, tirei um print assim da tela inicial, que é esse programa de seleção unificado, ao procurar as vagas, você vai se deparar com diversos tipos de modalidade de inscrição para concorrer àquelas vagas, que são as chamadas cotas. Então, nesse sistema,
principalmente as universidades públicas, existe a lei das cotas para as universidades federais, que garante ali certos percentuais, né, para garantir uma maior assim, equidade no acesso ao ensino superior, porque sabemos, né, a desigualdade que é o ensino nas universidades, o ensino das escolas particulares, dos ensinos para as públicas. Pode passar. Pode. Isso. Então, aí existe uma certa quantidade de vagas disponibilizadas no curso para uma universidade, por exemplo, Direito USP. Então, certa quantidade dessas vagas, no mínimo 50% para as universidades federais, terão que ser disponibilizadas para alunos de escola pública, o que faz muito sentido se a universidade é pública ter alunos também de escola pública cursando ensino superior no país, né? Então, parte dessas vagas de escola pública podem ser destinadas com critério de renda ou não, né? No caso das universidades federais, existe essa lei que garante que pelo menos 50% das vagas de universidades públicas têm um critério de renda e também 50% das vagas dessas pessoas que serão advindas de escolas públicas terão que se encaixar no grupo PPI, que é pretos, pardos ou indígenas, a depender da porcentagem da população preta, parda ou indígena da população daquele estado. Então, no caso de São Paulo, se não me engano, são 37% da população que se encaixa entre pretos, pardos e indígenas, e representar ali no ensino superior brasileiro. Além desses tipos de vagas, existem outras modalidades também, como as vagas para deficiente físico, que agora é uma novidade, e espero que, conforme passem os anos, comecem a ser mais preenchidas ali no SISU. Pode passar, por favor. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os vestibulares de São Paulo, né? Vestibulares próprios. Como eu falei, o SISU ele se tornou o principal meio de acesso ao ensino superior por garantir ali que você possa participar de inúmeros programas, tanto em bolsa quanto concorrer a universidades públicas. Porém, nem todas as universidades aderiram completamente ao SISU, e algumas, apesar de aderirem ao SISU, também mantêm um vestibular próprio, que é o caso da USP, que tem um vestibular próprio, que é a FUVEST, e a Unicamp e a Unesp, que não disponibilizam vagas pelo SISU, mas tem um vestibular próprio. Esse vestibular tem um meio de calcular a nota um pouco diferente do Enem, que é o TRI. Aí que os vestibulares eles calculam a sua nota por número de acertos mesmo. Então, eles são um pouco mais simples, por assim dizer, porque existe uma primeira fase, que é uma fase eliminatória, né, para aferir conhecimentos básicos, que é uma prova de múltipla escolha, realizada somente num dia, uma duração ali mais ou menos de 5 horas também. Então, todas as questões de múltipla escolha, de vários assuntos diferentes, né, de todas as matérias ali contempladas no ensino médio. E, a partir disso, sai uma nota de corte, né, de um mínimo de pessoas ali que atingiram certa pontuação. E tem a segunda fase, essas pessoas são convocadas para uma segunda fase, que é uma prova toda dissertativa. E nessa fase dissertativa, aí você vai ter que escrever realmente as questões. E num primeiro dia costuma ser mais geral e um segundo dia de prova. Então, como o Enem, essa segunda fase é dividida em 2 dias de prova, 2 fins de semana. Costumaria abordar as matérias como se fossem mais específicas no seu curso, aquelas que você deveria ter um pouco mais de conhecimento para adentrar aquele curso superior. No meu caso, Direito, pela FUVEST, foi História, Geografia e Matemática, as matérias específicas. Todas as universidades aqui de São Paulo, nesses vestibulares próprios, USP, Unicamp e Unesp, agora adotam a segunda fase como 2 dias apenas. Já foram mais dias e foi um pouco mais sofrido, mas não continua fácil, continua sendo bem elitizada. Então, é assim como funcionam os vestibulares de São Paulo. Pode passar. Agora, falar um pouquinho de isenção de taxa. Não sei se todo mundo sabe, mas as inscrições para isenção se encerram amanhã para o Enem. Então, se você ainda não solicitou essa isenção, corra para solicitar. Mas aí, como que eu vou saber se eu tenho direito? Então, dá para conferir certinho no site do INEP, mas eu vou resumir aqui para vocês. Quem tem direito à isenção são todos os alunos que estão cursando agora o 3º ano do ensino médio em escolas públicas. Vocês já têm direito automático à isenção quando vocês vão fazer o cadastro lá, mas vocês precisam fazer o cadastro lá agora. Também alunos, independentemente de qual série estão, ou se já não estão estudando, já concluíram o ensino médio, cadastrados no Cadastro Único, que é o programa do governo federal, né,
para mapear a população de baixa renda e possui um número de identificação social, que vocês podem consultar direitinho as regras no site do INEP, como eu já falei. E também para aquelas pessoas que recebem ali no núcleo familiar até um salário mínimo e meio per capita. Então, somando todas as suas rendas, somando a renda da sua família e de quem vive com você na mesma casa e dividindo pela quantidade de pessoas, dando igual ou menor que um salário mínimo e meio, você pode também estar solicitando a isenção de taxa pelo site do INEP. E acaba amanhã, então se você não solicitou ainda, vá solicitar, porque o Enem é uma prova paga, né? Tem um custo para fazer, então se é cobrado uma taxa, assim como outros vestibulares, e ano passado foi de R$ 86, então não é barato, corram para pedir sem isenção. Pode passar. Os outros vestibulares, como eu falei, existe todo um custo logístico de impressão de provas. Também existem taxas para realizá-los, mas também existe a possibilidade de solicitação de isenção ou redução. Então, com outros vestibulares, como eu falei, de universidades públicas como a FUVEST, a da Unesp, que é a Fundação Unesp, que organiza o vestibular da Unicamp, o vestibular da FATEC, e até outras universidades federais que eventualmente têm um vestibular próprio, eles lançam um edital, que é como se fosse um conjunto de regras explicando como que vai funcionar aquele vestibular. No caso da FUVEST, se é lançado o manual do candidato, né, quando se abre o calendário do vestibular, e aí explica quem pode ter o direito à isenção, para não pagar nenhuma taxa, ou quem tem o direito à redução da taxa de inscrição, que é uma redução de 50%. Então, como varia muito as especificidades de quem tem direito para cada banco, é bem legal vocês conferirem os editais. Mas não só para isso, porque os editais são muito valiosos. Lá você vai encontrar todas as instruções e dicas sobre aquela prova também, como funciona e tudo mais. Só o edital do Enem que é um pouco confuso mesmo. Pode passar. Agora eu vou passar a palavra para a Bruna, que vai falar um pouquinho para vocês sobre cursinho preparatório para vestibular. Oi, e agora a gente vai falar, né, como a Dani falou, sobre os cursinhos. O que são os cursinhos, como eles funcionam, qual é o objetivo, quem tem direito ao cursinho. A gente vai resolver todas essas questões agora. A ideia geral de um cursinho pré-vestibular é te preparar para o momento do vestibular. Então, para isso, eles têm toda uma dinâmica própria, assim, de ter a matéria explicada mais objetivamente, ser mais direcionado para a questão de resolver questões antigas das provas anteriores ou questões parecidas que podem cair. Eles estudam a frequência de matérias que vem caindo ao longo do ano para te oferecer um estudo mais focado, né, e mais facilitado para você encarar o vestibular. Tem tanto os cursinhos pagos, né, quanto os populares. Os cursinhos pagos, geralmente, eles têm uma mensalidade um pouco mais alta, mas tem prova de bolsa também. Mas a outra opção, né, como eu falei, são os cursinhos populares. Esses também são chamados de cursinhos comunitários, cursinhos sociais. É tudo a mesma coisa, é tudo os cursinhos populares. E eles também preparam a gente, né, para os grandes vestibulares, para o Enem. Só que a diferença deles é que eles são gratuitos. Eles oferecem aulas gratuitas ou, em alguns casos, eles cobram um valor pequeno, né, um valor simbólico, só para cobrir as despesas do material didático, as apostilas de exercício, de conteúdo, etc. E esses projetos costumam ser direcionados para alunos de escolas públicas ou alunos que tenham bolsa integral nas escolas privadas e também, né, para aqueles que têm renda baixa. Pode passar. Não, naquele do mapa. Isso, obrigada. Nesse mapa que a gente está vendo aqui, está a localização de alguns cursinhos.
populares, tem bastante até. No nosso site, inclusive, tem tudo organizadinho, o nome dos cursinhos, quem oferece, né, como é organizado, o endereço, como faz para entrar. A gente deixou no site tudo organizadinho, bonitinho, para facilitar para vocês, porque não é fácil. E algumas faculdades, como a USP, a Unifesp, ou até mesmo a PUC, oferecem esses cursinhos para vestibulares de graça, e geralmente são organizados pelos próprios alunos. Eles se voluntariam para dar aulas e te preparar para o vestibular. Pode passar. Não, o estudar em casa. Isso. Outra opção também, outra alternativa bastante válida, é o estudo em casa, né? Para aqueles que gostam preferem se organizar sozinhos, em relação ao horário, a que aula assistir, a matéria, não se adequa muito ao ritmo do cursinho e quer estudar no seu próprio ritmo, sozinho, é uma boa alternativa também. Para ajudar, né, a gente a estudar em casa, alguns sites e iniciativas do governo oferecem aulas gratuitas que são referentes aos conteúdos do ensino médio, desde os conteúdos mais básicos até os mais complicados, como a gente vai ver, como alguns oferecem, né? E eles são uma ajuda bastante válida para a gente que está tentando estudar em casa, né? A gente tem aqui não pode mexer isso. A gente tem o Hora do Enem e o Percursos Educativos. Esses dois são iniciativas do governo que oferecem aulas de matérias básicas e aplicam essas matérias nas questões do Enem, né? Assim, é um estudo mais direcionado para o Enem, especificamente. E os outros têm uma coisa em comum, que é oferecer aulas de diversos conteúdos, diversas matérias para os principais vestibulares. O YouTube Edu e o Cultive são canais no YouTube que oferecem aulas gratuitas também, de disciplinas que são dadas no ensino médio para você revisar, para você estudar e mandar bem no vestibular. O Khan Academic, ele é um site que tem vários cursos de matemática, física, é bem voltado para exatas, assim, tem bastante coisa na área de exatas, tem até matemática aplicada, programação, assim. Mas também tem história da arte, tem português, tem história normal, assim, e ajuda também a gente estudar, né, para essas provas. Pode passar. E aqui a gente tem análise, né, dos conteúdos que são mais cobrados nas provas. O Ângulo Analisa oferece também esses gráficos que ajudam a gente a ter um estudo mais direcionado para qual matéria estudar, qual tem mais possibilidade de cair e etc. Isso também ajuda bastante. Pode passar. Bom, gente, eu vou conversar um pouquinho com vocês agora sobre essa parte de dicas do Enem, mas antes disso eu queria fazer dois complementos na fala da Bruna. A primeira coisa é que no nosso site, no Semeando Educação, a gente tem lá um mapeamento com mais de 120 cursinhos populares, todos eles ou são gratuitos ou tem só um valor de custo pequeno para vocês fazerem esses cursinhos. E lá você tem um contato desses cursinhos, a localização deles para vocês procurarem quais são os mais próximos da casa de vocês,
e também quando está aberto esses processos seletivos desses cursinhos. Eu trabalhei em alguns deles, como, por exemplo, o Medicina, que é da Faculdade de Medicina da USP, e alguns outros também, são super bacanas. Vocês podem procurar, caso vocês não tenham condições de custear um cursinho comercial, tá bom? E sobre essa última parte, que a Bruna falou, relacionada aos conteúdos que mais caem, eu acho super interessante, já passando por uma parte de dicas do Enem mesmo, super interessante vocês começarem a estudar e focarem no estudo de vocês nos conteúdos que mais caem nos vestibulares, sobretudo no Enem, que hoje é o principal vestibular do país. Então, não só o ângulo que oferece, por exemplo, o ângulo Analisa, mas o próprio Objetivo, o Poliedro, eles fornecem esses materiais, principalmente de forma gratuita. Você consegue achar de forma gratuita na internet, não é que eles fornecem, mas são conteúdos legais para vocês focarem no estudo de vocês, tá bom? Agora eu vou passar especificamente para a parte de dicas do Enem. Passa o slide, por favor. E aí eu vou separar essa parte de dicas do Enem em 3 partes, em pré-prova, durante a prova e pós-prova, tá? Na parte de pré-prova, aqui pré-prova eu estou considerando os dias anteriores à prova do Enem, tá bom? E é importante falar algumas coisas para vocês e desmistificar algumas outras que acabam acontecendo, tá? A primeira delas é assim, tem gente que fica numa loucura extraordinária de um dia antes da prova quer ficar estudando. E, gente, não precisa disso, vocês precisam descansar. Nos últimos dias, 2, 3 dias antes do Enem, vocês precisam descansar, porque tudo que vocês aprenderam ao longo do ano de vocês já aprenderam, não adianta forçar agora nos últimos 3 dias, tá bom? E não esquecer também de ter uma alimentação saudável, isso eu como um médico eu preciso falar para vocês. Tem muita gente que no dia anterior vai para uma festa, bebe, ou vai para uma feijoadona de família e acaba esquecendo de fazer coisas fundamentais, que é ter uma alimentação regulada e saudável nos últimos dias, para no dia da prova você não ter nenhum piriri e não te atrapalhar, tá bom? Outra coisa que é super importante também é de, antes mesmo da prova, nos dias anteriores, vocês planejarem como que vocês vão para o local de prova, aonde que fica o prédio que vocês vão fazer a prova do Enem, e mais do que isso, separar todos os materiais e documentos que vocês precisam, né? Então, o Enem sempre pede caneta preta, né, ou teve anos que foram caneta azul, depende muito do ano. Também, quais materiais você precisa levar, então, de repente, levar um lápis, alguma coisa que você possa usar durante a prova, nem sempre pode, mas lembrar também do que você não deve levar durante a prova, né? Então, por exemplo, muita gente quer levar e fazer um piquenique. Então, leva salgadinho fofura, salgadinho Doritos, aquele refrigerante de 2 litros que abre e faz aquele barulho esquisito. Tudo isso eu acho que eu recomendo vocês a não levarem. Leva o suficiente para vocês não passarem necessidade durante a prova. Então, leva uma garrafinha d'água, uma barra de cereal, uma barra de chocolate pequena para comer no meio da prova, mas só isso já é o suficiente para vocês, tá bom? E também lembrar de ir com roupas confortáveis. Porque tem muita gente que vai para o dia da prova e quer, ou vai de terno e gravata, ou vai confortável demais, sei lá, vai com um salto porque acha bonito, de repente o salto quebra na ida até a prova. Então vá com roupas confortáveis mesmo. Eu, por exemplo, ia de chinelão e bermuda, que era o que eu gostava, tá bom? E além de tudo, chegue com pelo menos 1 hora de antecedência no local de prova do Enem, tá? Porque muitas vezes acontece de dar problema no ônibus, no trem, e aí vocês chegam atrasados, e mesmo que você chegue atrasado, mas a tempo, você já vai entrar na prova um pouco pilhado. Então, tenta chegar um pouquinho antes, ok? Além disso, permaneçam tranquilos. Então, tenta nos dias anteriores da prova, ver uma série que você gosta, sair com os amigos, claro, volte cedo para casa, mas saia com os amigos, leia um bom livro, tá bom? Mas façam coisas que relaxem vocês. E por último, uma dica pré-prova que eu tenho para dar para vocês, leiam o edital e o manual de redação do Enem. Porque, assim, o Enem é uma prova que ela é cheia de detalhes, né? É uma prova bem extensa, com 180 questões, mais uma redação. E se você não conhece as regras do jogo, a chance de você tomar pau é muito grande. Então, tirem um dia de vocês desse ano letivo para fazerem isso, tá? Porque é fundamental. Só quem sabe as regras do jogo consegue mandar bem na prova e conseguir a sua tão desejada vaga. Passa, por favor. E agora eu vou falar as dicas durante a prova, tá? Eu já falei sobre o que levar durante a prova, então não vou repetir isso, tá bom? Mas eu vou falar sobre o que fazer quando chegar no local de prova. Tanto aqui em São Paulo, quanto em vários outros lugares do Brasil, existe uma cultura de alguns cursinhos universitários, pré-universitários, sobretudo cursinhos
comerciais, de levar fanfarra, de ir um monte de gente com camiseta, sua vaga é minha, todas essas coisas assim, que é exatamente para desestabilizar a concorrência, né? Então, procurem ficar longe desse tipo de barulho, longe desse tipo de pessoa, se possível, sente um local próximo ao portão de entrada de vocês, mas ou fique com alguns amigos que você confia, que são gente bacana, ou fica com um livro, fica com sua música, fica com o que você quiser, tá bom? Mas se afaste de pessoas que vão gerar pressão em cima de vocês. Sobretudo pessoas confiantes demais, ou pessoas derrotistas demais, porque isso também pode te desestabilizar, ok? Além disso, entrem no local de prova quando vocês quiserem, tá? Vocês têm mais ou menos 1 hora para entrar no local de prova, mas, se possível, sejam os últimos a entrar na sala de prova de vocês. Por quê? Porque se você entrar, o portão abre às 13 horas e a prova começa às 14. Se você entrar às 13 horas na sala de aula, se você sair correndo, igual todo mundo faz, que sempre tem isso, todo mundo sai desesperado, igual uma manada, para entrar na sala de prova. Aí você entra na sala e fica 1 hora lá dentro sem fazer absolutamente nada, olhando para o teto. Sabe o que acontece? Passa uma história da vida de vocês durante a prova, você vai lembrar da sua tia-avó que falou que você não ia passar, você vai lembrar do seu colega de sala que te irritou porque não quis te ensinar matemática direito, você vai lembrar de muita coisa. E aí você vai começar a prova, quando a prova chegar na sua mão, você vai estar tão pilhada, que você não vai conseguir nem escrever seu nome. Então, tentem ficar do lado de fora, dentro do prédio, obviamente, mas do lado de fora da sala de prova. Relaxem, conversa com os amigos, vai no banheiro, bebe água, faz tudo o que vocês têm que fazer. E só entre no local de prova quando vocês realmente falar, tô pronto, vou entrar e vou fazer a prova. Tá bom? Além disso, como tratar a prova? A prova do Enem, ela é uma prova que é cheia de textos, cheia de pegadinhas, de coisas assim. Então, o conselho que eu dou para vocês é assim, se você pegar uma questão que é muito textual, que é cheia de texto, pega essa parte da prova, lê primeiro a questão e depois você vai ler o texto. Porque se você leu a questão e você sabe o que eles estão perguntando, quando você chegar na parte do texto que você sabe que ali é a resposta do que eles perguntaram, você já vai na resposta, marca e vai para a próxima. Porque se você tentar ler todos os textos e todas as bobagens que o Enem às vezes coloca na prova, vocês vão perder muito tempo e não vão conseguir terminar. E aí, comparando com outras provas, o Enem é uma prova que é muito difícil de fazer exatamente por causa do controle de tempo. Muito mais pelo grau de dificuldade que outras provas a nível estadual, como o FUVEST e Unicamp, é um pouco mais difícil em questão de conteúdo, tá bom? E aí, sobre chutar no Enem, que é uma coisa que em várias palestras as pessoas me perguntam. O Enem ele tem um sistema de avaliação que não é pelo número de acerto de questões, e sim por um sistema chamado TRI, que é Teoria de Resposta ao Item. Essa parte do Enem, eles fazem uma avaliação conforme o número de pessoas total que acertaram as questões, e a partir disso eles dão uma pontuação para essa questão para todas as pessoas que acertaram. Então vamos supor que tem uma questão que é muito difícil e poucas pessoas acertaram. A pontuação que as pessoas que acertaram ganham para essa questão é um pouco maior, entendeu? Do que uma questão em que quase todo mundo acertou. Isso é feito para algumas coisas, dentre elas para evitar o chute, né? O chute cego. Então, no Enem, se vocês tiverem que chutar, não chutem numa questão assim, tipo, eu não li, não sei nada da questão e eu vou chutar. É melhor não chutar assim. Tentem chutar, mesmo que vocês leiam a questão por cima, mas tentem chutar entre duas alternativas, porque a chance de você acertar é muito maior do que você fazer chute cego. Diferente da FUVEST, que são 90 questões e tem, em média, 18 questões por cada alternativa, e se você chutar tudo numa mesma alternativa, você consegue. Então, se atentem a isso. Chutar no Enem não é uma boa. E, além disso, como eu já disse antes, cuidado com o tempo. O Enem, ele dá uma folha de gabarito e uma folha de redação que ela é única. Se vocês rasurarem, eles não vão dar outra para vocês, e você pode perder um ano inteirinho de estudo. Então, quando o examinador falar para vocês que faltam meia hora de prova, não interessa se vocês não terminaram a prova ou a redação. Passem para a folha de resposta, porque muita gente perde um ano inteirinho de estudo, porque ou tenta passar correndo as respostas e passa tudo errado, porque pulou uma, e aí perde um ano inteiro de estudo, ou tenta passar a prova de redação e rasura, e acaba não tendo como consertar e fica assim mesmo, e você acaba perdendo muitos pontos na redação. E, gente, a redação é 1/5 da prova. É muito mais fácil você ganhar uma nota alta na redação do que nas provas objetivas. Então, valorizem a redação, façam com muito cuidado, com carinho. Se possível, comece a fazer 1h20 antes, pelo menos, antes de acabar a prova. Tá bom?
E por último, é isso. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o pós-prova. O que fazer quando sair... Perdão. O que fazer quando você sair da prova, né? Uma coisa que acontece com todo mundo que é ansioso, assim como eu, assim que sai da prova, fica loucamente atrás do gabarito da prova do primeiro dia, que é corrigir para saber quantas questões acertou. O conselho que eu dou para vocês é: não façam isso, gente. Por quê? Porque se você pegar no primeiro dia e você corrigir a prova e você acertou 89 questões de 90, primeira coisa, isso não quer dizer nada por causa que o Enem é avaliação por TRI. Então, não é por número de acertos. E a segunda coisa é, se você acertou 89 de 90, você vai ficar na sua cabeça, mas, puta, eu errei essa uma questão que eu sabia. E você vai ficar pilhado pela questão que você errou e não pelas 89 que você acertou. Então, assim, esperem sair o gabarito oficial da prova, que sai após o segundo final de semana, o segundo dia de prova, tá bom? E esqueçam a prova por um tempo. Só vão corrigir e estudar a prova depois que passar os 2 dias de prova. Além disso, usem o gabarito oficial, porque tem muitos gabaritos extra-oficiais que são errados, e aí vocês acabam corrigindo e achando que vocês erraram uma questão que vocês acertaram, e ficam putos da vida com a prova do Enem, tá bom? A prova do Enem, ela tem umas mancadas, mas ela também não tá aí para te ferrar, e sim para te dar uma vaga no ensino superior. Além disso, fiquem atentos às próximas datas, né? Porque muita gente acha que prestar o Enem é só prestar e beleza, agora é só esperar. Não, você tem que ficar atento às datas dos sistemas de seleção para o qual o Enem abre portas. Então, para o SISU, para o ProUni, para o SISUTEC, para o FIES, tá bom? Então, vocês têm que ficar atento a essas provas. Não só o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, fica divulgando isso o tempo todo. Então, sigam as páginas do Ministério da Educação, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu mesmo que sou da área da saúde, eu sigo, apesar de não ser dessa área. Mas também sigam o Guia do Estudante e a nossa página do Semeando Educação, que a gente está sempre dando dicas sobre isso, tá bom? Inclusive sobre as datas. E uma prova, ela não serve só para te deixar nervoso e te dar uma vaga no vestibular. Ela serve também para você revisar os conteúdos que você aprendeu ao longo do ano. Então, quando vocês fizerem a prova, depois de passados os 2 dias de prova que vocês fizeram, peguem essa prova, peguem um gabarito oficial, estudem, olhem o que vocês erraram. Porque se eu vou torcer para que todos passem e eu consiga ver vocês nos próximos anos nas universidades, mas se você não passar no próximo ano, na próxima prova, você revisar a prova te ajuda a você ir muito mais forte para o ano seguinte. E, gente, não tem problema não passar no vestibular de primeira ou levar mais que 1 ano para passar. Eu demorei 5 anos para passar no vestibular no meu curso. E eu garanto para vocês que é muito melhor demorar e ser feliz no que vocês fazem, assim como eu sou, do que ficarem desesperados e desistirem, tá? E não tem problema, muitos cursos são difíceis mesmo, mas vai dar certo, tá bom? Pode passar. Bom, eu vou aproveitar que eu estou falando, vou contar bem brevemente a minha história, e aí depois eu vou pedir para minhas colegas também contarem um pouquinho, que é para vocês conhecerem e saberem que a gente também veio de uma realidade não tão favorável, veio de escolas públicas, e que a gente também conseguiu superar um pouquinho essa barreira e está dando continuidade nos estudos, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, eu sou o Lucas Gandolfi, tá? Eu vim da cidade de Francisco Morato, que é na zona metropolitana de São Paulo, fiz todo o meu ensino fundamental em escola pública, inclusive foi na 2ª pior escola pública do estado de São Paulo, quando eu estudei lá, e fiz o meu ensino médio também em escola pública, fui prestar a FUVEST e tomei um pausaço na primeira vez que eu prestei. Eu achava que eu ia mandar muito bem, porque eu era um aluno mais ou menos na escola, e eu prestei, fiz 33, foi menos que o dobro da minha nota, menos que a metade da minha nota de corte do meu curso, que é medicina. E eu fiquei desculpem, eu fiquei alguns anos fazendo cursinho, fiz diversos cursinhos populares, fiz Medicina, fiz Cuja, fiz um cursinho que chama CAP Jovem, e tenho muito orgulho de ter passado por esses projetos e me ajudaram muito. Fiz também o cursinho da Poli, e todos esses projetos me deram todo o conhecimento que eu acabei não conseguindo aprender na escola pública por causa das dificuldades que a gente sabe que existe, certo? Mas eu consegui passar no meu 5º ano de faculdade, eu já havia passado em algumas particulares nos anos anteriores, mas no meu 5º ano eu passei na maioria da faculdade que eu queria, e fui para a Universidade de São Paulo, que é onde eu estudo hoje, estou no último ano, e estou muito feliz. No 18 de outubro, se Deus quiser, vou ser um médico da periferia com muito orgulho, vindo de escola pública com muito orgulho. É isso.
Agora eu vou passar a fala para as minhas colegas, na ordem, para a Bárbara, falar um pouquinho da história dela. Gente, eu tô com meu cachorro aqui atrás e ele tá pulando muito em mim, então eu não vou ligar a câmera, porque senão vai aparecer ele. Mas então, assim como o Lucas, eu vim da periferia, inclusive. Ah, pode mesmo? Então eu vou deixar ele. Pera, ele tá aqui. Como que faz pra virar a câmera? Pera. Pronto, ó. Essa é a Pitica, aí o Pitucho tá aqui. Mas enfim, é isso. Eu vim da periferia, inclusive esse é o Pitucho, essa é a Pitica, essa aqui é a minha quebrada. Vim da periferia, moro na periferia até hoje, sou do Jardim Peri e estudei em escola pública também, tive muita dificuldade para entrar, eu fui a primeira pessoa da minha escola a poder entrar em universidade pública, fiquei sabendo que outras pessoas conseguiram depois, fiquei muito feliz. E eu sempre tive essa vontade, né, eu sempre, igual o Lucas, assim, eu nem sabia o que era FUVEST quando eu terminei a escola, nem sabia o que era USP Direito, eu só ouvia falar, eu tinha amigas que ouviam falar também. Aí eu fiz um ano de cursinho da Poli, sempre quis fazer medicina, ainda quero fazer medicina, inclusive vou fazer o Enem esse ano, vai que eu passo medicina, né? Tô no 4º ano de biologia, e eu quero muito fazer medicina até hoje, é um sonho que eu não abandonei, então, tipo, quando eu falei para vocês que era um sonho que tá tudo certo a gente ter mais de uma carreira para seguir, é isso mesmo, então, se eu quiser ficar 20 anos estudando, a gente vai ficar 20 anos estudando, está tudo ok. E é isso, gente. O Semeando, ele tem muito essa proposta de ser a periferia para a periferia, com a periferia para a periferia da periferia. E agora eu vou mostrar os meus cachorrinhos para vocês, pleníssimos. E é isso, gente. Obrigada. Agora, na ordem, vou passar a fala para a Bruna, falar um pouquinho para a gente. Oi. Então, eu tenho a história um pouco parecida. A diferença é que eu não sou da periferia, eu moro no centro. Mas eu sempre estudei em escola pública também. Tipo, a escola que eu estudava era a pior escola do bairro, era um negócio muito, muito, muito tenso. Meus pais sempre me incentivaram, né, a estudar. E eu sempre tive isso claro, que se não for pelo estudo, eu não teria outra maneira, né, de ganhar a vida. E aí eu fui estudando, meu irmão me ajudava a estudar também, meus pais me ajudavam a estudar, eu enchia o saco dos professores para me ensinar mais. Durante o ensino fundamental, eu queria muito passar no METEC, e aí eu consegui, e foi dentro dessa ETEC, né, que eu estudei, era a ETEC de São Paulo, conhecida como ETESP, e foi lá que eu ganhei mais esse apreço por querer estar numa faculdade. Não foi fácil, porque a gente que vem de escola pública e tenta competir com o pessoal no vestibular, a gente sai meio sofrido, pelo menos na primeira vez, mas é importante tentar sempre, sempre tentando. Pode ser que não aconteça na primeira vez, mas vai acontecer em algum momento, é só a gente manter o foco e estudar bastante. E não é fácil, mas é possível. Eu fiz cursinho também, eu consegui uma bolsa integral no Etapa. Aí eu fui para o curso de letras da USP. Aí depois eu fiz outro cursinho, que é o mesmo que o Lucas fez, que um dos cursinhos que ele fez, né, foi o cursinho da FIA, Cap Jovem. E depois eu passei em Direito na PUC e eu tô lá até hoje. Então, é isso. Agora, pela ordem, a Daniele. Vou, gente, contar um pouquinho também. Sempre estudei em escola pública também. A diferença é que eu não sou da capital. Agora eu sou, porque eu estou estudando da USP, mas eu sou da periferia do interior, de Itu. Eu fiz o meu fundamental em uma das piores escolas do estado, né, nos índices do Saresp.
E no meu ensino médio, eu tive a oportunidade de passar no vestibulinho de uma ETEC, que eu nem sabia o que era também. Tipo, era muito difícil chegar essa informação para mim. Porque é bem periferia, assim, a gente não tem muita ideia do que a gente vai fazer. Então, eu tinha, minha perspectiva para o futuro era conseguir terminar o ensino médio logo, terminar a escola e trabalhar para ajudar meus pais. Não que essa perspectiva seja ruim, mas eu não tinha ideia que poderia ter outras possibilidades. E daí, quando eu passei na ETEC, foi um choque para mim, porque lá, infelizmente, tinham pessoas que vinham da escola particular e estavam fazendo só ensino médio na ETEC. Tinha gente que vinha do fundamental, assim como eu, de escola pública, mas os professores incentivavam muito a gente a estudar, a fazer faculdade, e nos mostravam essa possibilidade da universidade pública, onde você não vai precisar pagar a mensalidade, que existem bolsas também pelo ProUni, ou então que as universidades públicas, as que você não paga, as que têm programas de auxílio e permanência, são as melhores instituições de ensino do país. E eu fiquei maravilhada. Fiz cursinho popular durante 6 meses, lá em Itu mesmo, no meu 3º ano do ensino médio, e não passei. Na FUVEST, que era o meu sonho, cursar Direito na USP. Não passei de primeira. Fiquei bem triste, bem tenso, porque, né, 3º ano é uma fase que, pelo menos na minha escola, colocava-se muita pressão pra gente passar em alguma coisa. Aí abriu as inscrições do ProUni, apliquei minha nota pra PUC de Campinas, que era a PUC mais perto, assim, da minha cidade, que é Itu. Campinas é um pouco mais perto que São Paulo. Passei, fui bolsista lá durante 2 anos e meio, mas nunca desisti de tentar a USP. Então, eu testava vestibular mesmo estudando na faculdade, mas nunca dava certo, porque eu tinha as coisas da faculdade, não dava para mim estudar direito para vestibular, eu trabalhava também. Então, eu trabalhava, estudava, e ainda tinha que estudar para vestibular, não deu muito certo. Aí, no último semestre de 2019, eu acabei trancando a faculdade para me dedicar só para vestibulares, e eu sei que é uma coisa que muita gente não tem essa possibilidade. Eu tive muita sorte de ter todo um apoio dos meus pais para isso, todo um incentivo, porque eu falei, tentar a última vez agora para valer, que eu também não estava conseguindo me manter mais na PUC, porque mesmo depois que a gente passa, ainda é uma luta permanente, porque os problemas financeiros da gente não se resolvem em um passo de mágica, né? Então, quem é pobre sabe. E estudando em casa, né? Então, quem tiver dúvidas sobre estudar em casa, depois estamos aí. Consegui passar agora, estou no meu 1º ano de São Francisco e agora lutando para continuar e conseguir concluir agora o meu curso de graduação. E por último, agora, a Débora. Obrigado, Dani. E assim como as meninas, né, eu estou no último ano de Direito na PUC. Eu vim também, assim como eles, eu sempre estudei em escola pública, né, tive muita defasagem do ensino, tive muita dificuldade, mas também fiz 3 anos de cursinhos populares, como FIA, Arcadas e FEA, na UF, cursinhos gratuitos, e aí consegui uma bolsa, assim, que eu fui no ProUni, estou bem feliz com isso. Mas o que eu queria falar para vocês é que eu só descobri que existia cursinho, embora eu estudasse muito, mas eu sempre estudei nos piores colégios aqui, do extremo sul de São Paulo, eu falo aqui da região próxima a Parelheiros. Eu fiquei sabendo que existia cursinho, que existia faculdade, etc., no meu último ano do ensino médio, né? E tiveram pessoas que falaram para mim. Então, nosso objetivo hoje é só falar para vocês que a nossa história de vida também pode acontecer com vocês, por mais que a nossa realidade seja muito difícil. E tudo que a gente falou aqui de dica é uma coisa que a gente vai aprimorando mesmo com o tempo e a gente vai conseguindo. Mas uma coisa que a gente precisa trabalhar em nós é a nossa questão da nossa autoestima. Eu tinha muita dificuldade porque eu achava que todo mundo era melhor que eu não ia conseguir, não ia dar certo. E o problema para mim não era só o conteúdo, mas a minha baixa estima por vir de uma idade difícil. Na minha família, eu sou a primeira a entrar na faculdade. Eu tenho 10 tios e nenhum deles tem o ensino médio completo. Meu pai tem a 5ª série. Mas se a gente começar a acreditar falando que por mais que seja difícil, é possível, a gente consegue. Então, nosso objetivo hoje é só falar para vocês. É uma realidade difícil, é uma prova que não é mais de conhecimento, mas se é isso que a gente quer, ingressar na faculdade, num curso superior, por mais que seja uma realidade difícil, assim como nós estamos falando aqui, que nós enfrentamos, e aí a gente indo em frente, é possível conseguir. Mas primeiro a gente precisa trabalhar, né? A gente fala assim, não, independente da minha origem, se é isso que eu quero, vai ser difícil, mas eu consigo, dá para chegar lá. E esse é o nosso objetivo aqui hoje, falar com você.
É isso, gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês na nossa palestra. A gente está passando um pouquinho das nossas redes sociais. Se vocês quiserem seguir a gente lá no Facebook, no Instagram, tá bom? E é isso. Muito obrigado a todos. Agora a Bianca vai dar uns recados finais e a gente finaliza. Oi, gente, eu quero agradecer muito, primeiro, né, pela presença de vocês e por esse depoimento final, que eu acho que é super importante os alunos que estão assistindo ouvir o que vocês têm a dizer, ouvir como foi a trajetória de vocês. Então, é muito incrível, eu agradeço mesmo, agradeço o Semeando Educação mais uma vez pela parceria, por vocês estarem com a gente. Como vocês viram, tem a rede social do Semana Educação, que dá para vocês estarem seguindo a página deles, é bem legal também, para estar pegando essas dicas, para estar vendo tudo isso que eles passaram até agora. E aí eu quero agradecer, então, essa presença de vocês que estão aqui no Hangouts, né, como voluntários, e vocês que estão aí acompanhando como, assim, espectadores que estão vendo as nossas lives no Facebook. E eu quero avisar que amanhã a gente vai ter outra live às 16h sobre a graduação e a carreira de letras, que a voluntária é formada em letras e ela vai falar bastante sobre o mercado de trabalho, sobre o mundo editorial e como é trabalhar nessa área. Então, se você tem interesse, amanhã essa live vai estar acontecendo aqui também no nosso Facebook. E é isso, eu quero agradecer. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, em aberto, mas a gente já está encerrando essa live. E quer falar alguma coisa, Lucas? Não, só agradecer mesmo o convite e nos colocamos à disposição para novas falas aí com vocês. A gente agradece muito, de verdade, de coração. E é isso, a gente já vai encerrando. Obrigada, gente. E se você está assistindo essa live depois, pode deixar perguntas aqui no comentário que a gente vai passar para eles mesmo assim, tá bom? Obrigada, gente.